Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui devido a uma grande demanda que todo mundo está perguntando às vezes sobre plano de ação emergencial, a nova IT-01 da Defesa Civil do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais. E essa IT, ela veio aí principalmente para dar uma normatização dos planos de ações emergenciais. A gente não tinha um critério muito bem definido e felizmente eles vieram trazer essa norma porque ela faz com que fique mais fácil a análise, que direcione também aos responsáveis por elaborar esse plano de ação emergencial, os geotécnicos e as pessoas que vão trabalhar voltadas para a área de gestão de barragens e gestão desses riscos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Léo Fará, eu sou bombeiro, sou formado em engenharia geotécnica na UFOP, tenho especialização na área de gestão de riscos e desastres e estudo bastante essa área de emergências e resposta a desastres, principalmente envolvendo as questões de risco de mineração. Bom, indo diretamente para a IT, para facilitar, é uma apresentação mais técnica. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, quem tiver interesse em saber mais sobre planejamento de simulados, planejamento de plano de contingência, alguns formulários para facilitar a vida de vocês. Vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui e vocês podem entrar para verificar essas outras situações. Bom, de maneira geral, a IT ela apresenta um glossário com termos técnicos que deve ser comum para a maioria de vocês, mas o que para mim é de mais importante é a questão que ele define a questão da área de risco e a área segura, voltado para a área de mineração. Então essa área de risco e essa área segura não é uma área para qualquer atuação. Então ele fala que a área de risco é a área susceptível à inundação em caso de rompimento de barragem e a área segura é a área que não será afetada por uma inundação. A zona de autossalvamento é definida aí pelo local onde não há tempo das autoridades competentes realizarem o plano de emergência, então nem o bombeiro, nem a Defesa Civil, nem a Compdec ou a Polícia Militar não conseguem atuar, e ele também define como sendo uma área que a chegada da onda de inundação ela é igual a meia hora ou 10 quilômetros, podendo chegar a 25 quilômetros, tá? Conforme a Lei 23.291. A zona secundária é aquele trecho constante do mapa de inundação, mas que não é definido pela zona de autossalvamento, ou seja, são áreas inundadas que passam aí de 25 quilômetros ou passa de meia hora, que as autoridades teriam tempo de fazer a evacuação, a retirada dessas pessoas. Essa IT ela vem principalmente para preencher essa lacuna de que todos saibam, todos os órgãos competentes saibam qual que vai ser o planejamento para os planos de ações emergenciais das barragens de mineração. E é muito importante a gente verificar que existe também uma minuta de resolução da ANM que traz uma validação desses planos dos pais por uma avaliação externa, por uma equipe externa àquela que elaborou o pai. Então, quando vocês forem elaborar, isso aqui é para Minas Gerais, né? Mas é uma IT que ela serve praticamente para qualquer pai. Se você fizer um pai voltado para o que está nessa IT, vai ser um pai completo, vai ser um pai que vai, vamos dizer assim, que é um plano de ação emergencial que ele vai atender a várias normas, porque ele foi baseado em várias normas internacionais e nas melhores práticas. Então, o que é muito importante aqui é que ela traz uma responsabilidade muito grande para o Compdec, que é o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, onde ele precisa organizar simulados. Mas a gente sabe que muitas vezes a Compdec ela não tem braço suficiente, não tem know-how suficiente. Então a IT fala que é dever também o empreendedor ele pode auxiliar o Compdec. Só que a gente vê que para que vocês recebam, né, para que o empreendedor ele receba licença de operação, ele tem, por exemplo, que organizar tem que ter simulado. Então, se o Compdec não fizer o simulado, logicamente o empreendedor não tem a licença de operação. Então é muito importante que o empreendedor ele tenha uma proximidade muito grande com o coordenador municipal de defesa civil, principalmente para a questão dos simulados, que é algo que essa IT
ela traz fortemente para a elaboração de simulados. Então, para novos empreendimentos, o PAI ele vai ser atualizado a cada 3 anos, é um ponto importante, eu não vou discorrer todo, vou discorrer sobre os pontos mais importantes. E o PAI deverá ser atualizado a cada 3 anos a partir da data do certificado de conformidade do plano de ação de emergência. Só que a gente vai ver mais à frente aí que, para isso, o empreendedor tem que ter realizado 3 simulados em anos anteriores, em 3 anos anteriores, e esses simulados têm que ter a assinatura do coordenador municipal de defesa civil. Muito provavelmente isso não vai ocorrer, mas ele traz como que você vai regularizar isso. O empreendedor deve protocolar na defesa civil municipal de todos os municípios afetados pela zona de autossalvamento e as zonas secundárias de uma ação do PAI. Ou seja, não é só do município que está instalado o empreendimento. Então, se o empreendimento está no município X, mas a mancha de inundação atinge mais 3 ou 4 municípios, todos esses municípios têm que ter protocolado o plano de ação emergencial nas defesas civis municipais, colhendo a assinatura do coordenador municipal de defesa civil. E aí eu faço um parênteses, tá? Que a gente sabe que a maioria das vezes o coordenador municipal de defesa civil, ele troca com a troca do governo municipal. Então, o responsável por isso, o responsável pelo empreendimento, por quem faz o PAI, tem que estar atento a essas trocas, porque os PAIs eles têm que estar atualizados, por mais que seja de 3 em 3 anos, mas o coordenador municipal de defesa civil, ele tem que estar ciente. Então, se trocou o coordenador municipal de defesa civil, você precisa de ter a ciência daquele coordenador municipal de defesa civil, principalmente para a questão dos simulados que nós vamos ver à frente. O PAI, para licença de instalação, não será submetido à aprovação da SEDEC. É necessário fazer, mas não é necessário a aprovação da SEDEC. Para atualização do plano, que seja analisado, deverão ser protocolados juntamente do PAI o plano de abastecimento de água potável, né? A validação dos exercícios simulados, tem um anexo na IT conforme o anexo D, e o plano de abastecimento de água potável, que é algo novo, mas é um plano super tranquilo de ser cumprido, mas que tem que ser dado uma atenção especial. Caso não sejam apresentados relatórios de exercícios de estudos dos 3 anos anteriores ao ano do protocolo de atualização, deverão ser protocolados nesses casos os seguintes documentos. Então lembra que eu falei que se você não tem os planos dos 3 anos anteriores, você vai ter que cumprir os seguintes pontos. Um relatório da análise de validação do exercício simulado realizado no transcorrer de 365 dias, ou seja, um ano, antes do protocolo de atualização do PAI. Então, se você não tem esses 3 anos de protocolo, de relatórios de simulado, você vai ter necessariamente que ter um protocolo de atualização desse PAI com o exercício de um ano anterior. E aí um outro parênteses. Como a resolução da ANM ela vai pedir uma avaliação de uma equipe externa, é muito importante que essa equipe externa ela vá avaliar todos esses processos. Porque apesar da resolução da ANM ser para geral, né, para âmbito Brasil, a IT-01 é para Minas Gerais. Porém, ela traz alguns pontos importantes, como reunião com a comunidade. E, portanto, a equipe de avaliação externa, que vai em conformidade com essa resolução da ANM, se eu não me engano, a resolução 51 depois mudou para 56, ela precisa de avaliar esses critérios. Então ela tem que estar presente nesse tipo de reunião, nos simulados, para que ela valide ou não o PAI. Um documento atestando a exequibilidade do cumprimento desse item 2.5.1, que é o quê? São critérios objetivos do simulado. Um pouquinho mais à frente eu trago quais são esses critérios da instrução técnica. Ou seja, são critérios objetivos do tipo sinalização, sirene, que tem que estar assinado de que está cumprindo esses itens. E esse documento ele é assinado também pelo Compidec. Tá? Em situações adversas da pandemia, não poderão ser realizados aqueles simulados que envolvam aglomeração de pessoas ou que estejam em contrariedade com a orientação técnica. Então, no caso atual de pandemia, que a gente não pode realizar com aglomeração de pessoas, é importante que o empreendedor e o Compidec eles façam
outros tipos de exercícios. Por exemplo, tabletop. Por exemplo, uma apresentação virtual de como que vai ser, um vídeo enviado pelo WhatsApp das pessoas para o e-mail das pessoas. Então, ela não abre mão de que você realize exercícios ou encontros, ou mesmo que sejam virtuais. Você precisa de dar conhecimento às pessoas da zona de autossalvamento do que vai acontecer. Porque vocês vão ver que na IT ela não coloca o número mínimo de pessoas que tem que participar do simulado, não coloca uma porcentagem. Porque o simulado é dever do Compdec, da Compdec fazer, né, da Coordenadoria Municipal de Defesa, de Proteção e Defesa Civil. Então, se eles não quiserem participar, não tem como você obrigar, mas você tem que dar ciência e fazer e ter meios de avisar aquela população, tá? Então, ele coloca aí que no anexo D você tem que colocar o motivo que o simulado não foi realizado e esses métodos alternativos levados a efeito pelo empreendedor. Um ponto importante, a lista de contatos. Essa lista de contatos ela tem que ser mantida atualizada e a própria IT traz que se ela não for mantida atualizada, há sanções para o empreendedor. Então é um ponto de observação que tem que se manter atualizada essa lista de contatos. Sala de controle é outro ponto muito importante e dentro da descrição que eu falei com vocês no vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso e sobre essa sala de controle para esmiuçar melhor qual que é o melhor modelo de vocês implementarem. E um sistema de monitoramento remoto de 24 horas, ele não é considerado sala de controle. Ou seja, a sala de controle ela tem que funcionar fisicamente com uma pessoa, uma equipe física nessa sala de controle. E caso seja feito contato telefônico ou por mandar mensagem e a sala de controle não responder dentro de 1 hora, existem embargos. Então é muito importante que o empreendedor ele esteja atento a essa sala de controle. Ela tem que funcionar 24 horas e ter uma eficiência, porque se a Defesa Civil ou outro órgão qualquer fizer um contato com a sala e não responder ou através de mensagem ou por telefone, podem ter embargos para o empreendimento. Sistema de alerta e alarme. Deverá haver no mínimo 2 meios de alerta e alarme, um principal e um secundário, em toda a zona de autossalvamento. Pode ser o mesmo sistema, podem ser 2 alarmes, mas eles têm que estar funcionando paralelamente. Se um falhar, o outro tem que funcionar. Lembrando que cada sistema desse de alerta e alarme, ele é para um empreendimento. Então, se eu tenho uma comunidade, a comunidade Y, ela é atingida por 2 empreendimentos diferentes, a presença de um empreendimento da empresa A não exclui a presença do sistema de alerta e alarme da empresa B. Então, se eu vou ter que, vamos supor que eu tenho que ter o sistema principal e o secundário de uma empresa e o principal e secundário da outra empresa. Isso é muito importante a gente estar atento. O cálculo do ponto de encontro, que é um item que também deve ser dado atenção, que deve ser de 3 pessoas por metro quadrado nos pontos de encontro, e as rotas de fuga serão não podem ser consideradas ruas para a rota de fuga. Então tem que ser calçadas para fazer a evacuação. Nessa IT, ela deixa um descritivo de como que você vai calcular essas rotas de fuga, tá? E elas precisam de ter acessibilidade. Todas têm que ter acessibilidade. Independente se você tem pessoas com necessidades ou não naquela rua, tá? Então, eu fiz uma avaliação de todo mundo que mora naquelas AS, mas eu não tenho ninguém com necessidade especial. A rota de fuga tem que ter acessibilidade. Um outro ponto importante, a comunicação de risco voltado para a comunidade. Então, compete ao empreendedor disponibilizar a população por meio redundante de sinalização de emergência em comum acordo com o município. O que é isso? Se eu tenho uma placa lá de área de inundação, eu posso, por exemplo, pintar o meio-fio com a cor laranja, pintar os postes com cor laranja. Então, uma redundância. E aí tem que ter um acordo entre o município com o empreendedor para ver qual que vai ser a redundância que vai ser colocado nessas áreas de autossalvamento da mancha de inundação. O empreendedor deverá disponibilizar à prefeitura ou à Compdec materiais informativos e mapas a serem distribuídos para orientação das localizações sujeitas ao local de inundação.
Então é importante, principalmente cidades que têm um turismo muito grande, colocar em hotel, colocar nos pontos turísticos avisando os locais de inundação, mesmo que seja com placas avisando quais são esses locais, placas grandes. Então, isso é algo que tem que ser feito muito em conjunto entre empreendedor e o Compdec. O Compdec, hoje, ele tem um papel fundamental para que o empreendimento funcione. Ele tem que dar o ciente dele, ele tem que assinar vários termos. Sem a assinatura dele, esses termos não vão ser validados pela Defesa Civil Estadual. Para quê? Para que a Defesa Civil Municipal tenha uma responsabilidade por todo o plano que está sendo montado. Então, o empreendedor, em cooperação com os municípios, deve promover, no mínimo uma vez por ano, ações de preparação à promoção de cultura para jovens e crianças, seminários, workshops, nos municípios localizados pelas AS. E poderão, isso aí poderá ser realizado essas ações para zonas de ação secundária. Mas esses encontros municipal de cooperação com o município deve ser promovido uma vez por ano. Então, uma vez por ano tem que ser feito esses encontros. E aí a importância de vocês terem uma proximidade muito grande entre município e empreendedor para fazer esses encontros. E aí vale mais uma ressalva das equipes que vão trabalhar na avaliação externa. Então, as equipes de avaliação externa do PAI, de acordo com a resolução 51 da ANM, ela precisa de avaliar esses encontros. Então, algo inteligente a ser feito é contratar essa equipe de avaliação externa para que ela monitore todo esse plano e valide depois, para que ela participe desse processo. Principalmente se essa equipe externa tiver pessoas que saibam trabalhar com emergência e desastre, que saibam trabalhar com todo esse know-how de gerenciamento de desastres. Então é algo que é muito válido dos empreendedores fazerem. Deverão ser realizadas obrigatoriamente, no mínimo uma vez por ano, reuniões públicas com a comunidade no setor de risco, voltada para esclarecimento de dúvidas e divulgações. E pode ser realizado com a zona de segurança secundária. Então, essas reuniões elas têm que ser feitas no mínimo uma vez por ano. Obrigatoriamente tem que ser feitas essas reuniões com a comunidade, com cada comunidade voltada para o risco. Então, se eu tenho 4 comunidades sendo atingidas, o que a legislação fala? Que você tem que realizar uma reunião com cada comunidade. Não é realizar uma reunião e chamar todas as comunidades, não. É uma reunião com cada comunidade para esclarecer dúvidas e sobre os planos de ações emergenciais. O cadastro das populações das AS. Esse cadastro não é feito por casa, ele é feito por morador. Então você tem que cadastrar cada morador que mora em determinado imóvel, devendo ser informado todos os dados, e a IT traz quais são esses dados que tem que ser informado. E no quadro de descrição com pessoas com dificuldade, deve ser indicado às pessoas qual que é a prioridade da evacuação em relação às pessoas que têm dificuldade. Ou seja, no simulado é importante mensurar qual que é o tempo, por exemplo, de um cadeirante sair da zona de autossalvamento para uma zona segura, e esse cadeirante, qual que é o tempo que a onda de inundação chega. Então isso é um critério muito importante, até mesmo para ver qual que é o grau de alerta que você vai fazer, se é nível 1, nível 2 ou nível 3. Porque dependendo do nível de alerta, de risco de rompimento iminente, se o meu cadeirante demora 20 minutos para sair e minha onda chega com 5 minutos, eu vou ter que rever o meu plano e fazer o alerta sempre em nível 2, que é o ideal, é o mundo ideal fazer o alerta em nível 2 para que a gente não tenha esse tipo de problema com qualquer relação, tá? Os locais para acomodações de pessoas eles serem evacuados, ou seja, tem que cadastrar, tem que reunir hotéis, pousadas e colocar o endereço, ver o número de pessoas que necessitada e cadastrar esses hotéis. E é importante, pode parecer bobo isso, mas esses hotéis, pousadas, eles não podem estar na mancha de inundação. Isso é algo que pode parecer besteira falar, mas todos esses locais eles têm que estar em locais seguros, não podem ser
locais que estejam num ambiente de risco para a população que vai ser alocada. Tá? O item 18.1.8.12, ele traz os requisitos mínimos do mapa de inundação. Isso é mais claro para os geotécnicos, e ele traz no item D lá quais são os requisitos mínimos, então é só ler, não vou ficar falando aqui. O 1.9, quais são os motivos de reprovação do PAI junto à SEDEC. Então listei alguns pontos mais importantes. Quando ficar comprovado que a qualquer tempo aquela lista não está atualizada, ou seja, a importância de atualização da lista. Caso haja reincidência no item 1.8 da instrução, o que é? Da sala de controle. Se houver reincidência no contato, né, fez um contato, não conseguiu, fez um outro contato, em outro dia não conseguiu, vai ter reprovação do certificado de conformidade. Por isso a importância da sala de monitoramento. Tá? Uma sala fixa provavelmente vai exigir uma linha fixa, uma linha móvel e um canal de comunicação bem rápido. Tá? E aí eu trouxe um ponto, discorrendo direto dos simulados, que para mim é o ponto mais importante dessa IT, que o simulado ele é responsabilidade da Compidec e deve ter apoio do empreendedor. Então, a responsabilidade é do Compidec. Então, o empreendedor ele vai ter que abraçar isso, porque muitas vezes o Compidec não sabe como fazer esse exercício simulado. E lembrando que, mesmo que não, em tempos de pandemia não se possa fazer esse simulado, tem que ter métodos alternativos. Então, para validação dos simulados, poderão ser realizados exercícios restritos apenas para um público, por exemplo, pessoas sem dificuldades, ou vamos fazer o exercício só com pessoas com dificuldades, só com uma escola. Posso fazer isso, e exercícios globais, envolvendo todas as AS, para mensuração dos índices. E esses índices eles têm que ser anotados e elaborado um relatório pela Compidec sobre esses relatórios. Tempo de evacuação, qual que é a distância que foi percorrida para chegar nas áreas seguras. Então isso tudo tem que ser mensurado. Independente do exercício simulado, se ele é restrito ou global, os resultados devem ser compilados num único relatório, conforme o modelo que está no anexo D. Os exercícios simulados realizados anualmente, então todo ano vai ter que ter. E lembrando, se você tem todo ano simulado, você vai ter que ter todo ano uma equipe de avaliação externa, conforme a resolução 51 da ANM, avaliando isso tudo, para saber se é execuível, tá? Para a população sem dificuldade de locomoção e para unidades de ensino, devendo para cada simulado ser realizado e preenchido com o relatório conforme o anexo D. Ou seja, eu preciso de realizar um relatório para a população sem dificuldade de locomoção e para as unidades de ensino. Então é importante ter isso em mente. Para as pessoas com dificuldade de locomoção, a IT ela admite a realização de exercício simulado com número reduzido ou apenas uma estimativa. Então você pode pegar o pior cenário de todos, a pessoa que tem maior dificuldade ou que tem mais uma dificuldade maior para sair ou que vai percorrer um maior local, e aí você vai ter que admitir esse tempo para todo mundo. Então você pode fazer isso por estimativa, desde que essa estimativa seja no pior cenário possível. Então por isso a importância de um profissional de gestão de emergências e desastres, gestão de risco, para fazer toda essa mensuração. Esses são os critérios que o exercício simulado deve seguir, são critérios objetivos. Então é verificar a placa de risco, as placas de sinalizações de risco, o sistema de alerta e alarme com o sistema principal e secundário, as estratégias de comunicação do risco, ou seja, em caso de nível 1, nível 2 e nível 3, como que vai ser essa estratégia, pontos de encontro, as placas, avaliação do tempo de saída. Então todos esses critérios são critérios objetivos que estão na IT. Então ela facilita muito o entendimento que não são critérios subjetivos. É isso que tem que ser avaliado. E eu vejo o grande ganho dessa IT é que se você seguir isso para qualquer empreendimento, o seu plano de ação emergencial ele vai ser um plano bem criterioso. A própria IT traz, por exemplo, para hospitais, questões prisionais, você, como é muito difícil fazer e às vezes inviável, você pode fazer uma estimativa também. Os índices de avaliação desse simulado, né, ele traz aqui quais são para a área de autossalvamento, a gente já falou sobre isso. E, por exemplo, eu coloquei só alguns termos aqui para vocês verem como que esses critérios são objetivos.
Então, avaliação das placas. Se todas as placas estão em conformidade com a IT. Efetividade do sistema de alarme. Aprovação de 70% das pessoas para participar do teste da sirene. Ou seja, você vai preencher um formulário com as pessoas que estão na zona de autossalvamento e 70% dessas pessoas, elas têm que falar que ouviram a sirene, que a sirene está efetiva. E você tem que constar isso no seu relatório e colher a assinatura dessas pessoas. E isso tem que constar em relatório para que o Compdec depois, o coordenador municipal, ele valide isso e seja enviado para a Defesa Civil. Avaliar as estratégias de comunicação. Então tem um item aqui de comunicação de risco que regulamenta como que vai ser isso. Então todos esses critérios, pessoal, eles são critérios objetivos, muito claros de como você tem que fazer. E para isso eu vou deixar para vocês mais uma vez, vou falar no link aqui embaixo para que vocês acessem caso queiram ter uma noção melhor e maior sobre simulados. Eu vou deixar um plano de evacuação de emergência, como é feito, um plano de contingência, um modelo de plano de contingência, modelo de plano de evacuação de emergência, modelo de plano de simulado, para que vocês consigam implementar isso nos empreendimentos e nos municípios. Então, meu muito obrigado. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para leo@leofará.com.br. Um grande abraço.